Eu vou ficar com o meu áudio desligado, porque meu filhinho está assistindo aqui na televisão. Aí quando eu for falar, eu dou um pause aqui para ele. Já estamos live. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tamara Salwini, eu sou membro do projeto Culturas BR, é um projeto de cultura e extensão da Universidade Federal aqui de São Paulo, a Unifesp, e atualmente a gente está participando de um observatório temático que chama Monitoramento, Análises e Recomendações diante da Pandemia, e a ideia é produzir conhecimentos e ações que contribuam para a gente promover aí debates, né, sobre como que está sendo os impactos da pandemia nessas comunidades. Então, participando desse observatório tem outros 3, que é o Observatório Internacional de Prática de Gestão Autônoma de Medicação, coordenado pela professora Luciana Surjos, o Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas, coordenado pela professora Cláudia Fegadoli, e o Observatório do Culturas BR, que é aqui onde a gente está transmitindo nas redes sociais, coordenado pela professora Eliana Rodrigues. Então, hoje a gente vai estar aqui fazendo essa conversa sobre como está sendo a pandemia, né, na comunidade de vocês. A gente tem o Tiago, que ele é indígena Guarani, aqui do estado de São Paulo, da aldeia Jaraguá. O José Newton, que ele é lá de Rondônia. E a Mareval Sakirabiá, de Rondônia também. Aí eu queria que vocês se apresentassem um pouco melhor, se vocês puderem, antes de começar as perguntas. Bem, eu sou José Nilton Tupari, né? Daqui de Rondônia. Sou conselheiro distrital daqui do município de Rondônia, de Guajará-Mirim. Aí estamos aí para participar dessa live aí. Obrigada. Então, eu sou Mareval Sakirabiá, também daqui de Rondônia, né? De Guajará-Mirim. Sou usuária, né? Tá aí o nosso conselheiro distrital, José Nilton, né? E estamos aqui para a gente, né, debater, conversar sobre o coronavírus. Como é que tá? Pode perguntar que estamos aqui para responder. Tá certo. Bom, eu sou o Thiago Henrique, Paraí de Ecupé. Eu sou ativista guarani, sou pertencente à terra indígena Jaraguá, aqui na capital de São Paulo. Eu trabalho na área de saúde, como apoiador de saúde indígena, trabalho com orientação de gestão, com articulação entre a saúde indígena, entre o SUS e o SASE-SUS, entre o município, estado e governo federal. Então, trabalho com essa articulação dentro do território, voltado com a temática de saúde indígena. E também estou aqui à disposição, né, para perguntas, né, já antecipando que dados técnicos, no momento como eu estava trabalhando e aí vim correndo para casa, não trouxe notebook, então alguns dados técnicos eu não vou ter assim de cabeça, né? O nosso território é no meio da capital de São Paulo, cheio de ataques de todo quanto é lado, da especulação imobiliária, do racismo, do preconceito, então a nossa cabeça sempre está muito cheia de problemas, mas a gente vai lidando com as coisas. Então, desde já agradeço a oportunidade desse diálogo, dessa conversa e à disposição. Muito obrigado. Reueté. Obrigada. Também quero agradecer a presença de vocês por terem topado essa conversa. E vamos lá, né? Eu queria começar então, né, já que é sobre a pandemia, o coronavírus, eu queria começar perguntando como que a notícia chegou até vocês, como que foi como as primeiras informações chegaram, quais foram essas primeiras informações, como que isso aconteceu.
Fiquem à vontade. Pode ser qualquer um responder? Sim, sim. Bem, aqui no nosso estado, né, no nosso município aqui, principalmente nas comunidades indígenas, quando começou, a gente não sabia o que era, né? A gente não tinha esse conhecimento. E quando a gente viu que estava vindo, matando muita gente e estava contaminando muitas pessoas, então a população indígena, a gente ficou preocupado, né? Porque se chegasse na comunidade, o que ia acontecer, né? Porque na comunidade a população indígena toda ela vive em aglomeração, né? Tudo unido, né? Então, a partir do momento que a gente se preocupou, quando chegasse numa comunidade, se um tivesse contaminado, ia contaminar a parte da aldeia toda, né? A gente ficou preocupado com isso. Então, quando a gente se preveniu, buscou prevenção para isso não entrar na comunidade, mas não teve jeito e acabou chegando nas comunidades indígenas aqui no estado de Rondônia, né? E teve alguns óbitos também, né? Graças a Deus não teve bastante, como a gente vê, mas afetou a comunidade indígena em geral aqui também. Então, isso foi até hoje ainda é preocupante, né? Porque até a gente não sabe a cura para essa doença. E a gente passa por muita necessidade também, dificuldade nessa pandemia também, né? Porque a população indígena ela vive nas comunidades, na aldeia, né? Principalmente aqui no estado de Rondônia, que é o norte, e a dificuldade, necessidade para chegar numa comunidade e da comunidade para chegar na cidade, a dificuldade é muito grande, né? Pega barco, enfrenta muita dificuldade para poder chegar e fazer compra, né, seus alimentos, essas coisas todas. Então, a comunidade se isolou na aldeia durante essa primeira onda que teve. Então, muitos passaram necessidade também, porque não podiam vir para as comunidades. E a ajuda do governo federal foi muito pouco também para as comunidades indígenas, muito pouco, ficaram desassistidos. Então, isso preocupou um bocado, preocupou muita gente, né? Graças a Deus não teve muito óbito por conta dessa pandemia e nem também por falta de alimentação, porque passou muita necessidade nas comunidades. E aí a gente até hoje está enfrentando essa situação ainda, né? Porque a gente ainda não terminou, porque teve as comunidades 100%, elas foram todas atingidas e ainda continuam ainda, né? Não muito, mas aqueles que não foram contaminados continuam ainda e é muito preocupante para nós. Aqui no município, que é no estado de Rondônia, que é onde minha localidade, que é Iguajará-Mirim, nós temos 6 mil e poucos indígenas. E é muito indígena. E ainda não foi nem a metade dessa população que ainda foi vacinada ainda, né? Porque agora que estão fechando a segunda dose da vacina, mas ainda tem muito indígena para ser vacinado ainda na região. Só reforçando a fala do José Nilton, e assim, os indígenas como eu, que moro na cidade, também esses que moram na cidade como eu, essa que é a dificuldade maior, né? Assim, o que ajudou nossos parentes na aldeia, os que convivem na aldeia, foi os remédios tradicionais, entendeu? Aqui nas aldeias, elas não tiveram, assim, o óbito que tiveram aí para fora. O tanto de óbito, graças a Deus, né? Os óbitos que teve foi pouco, mas teve óbito. Os indígenas que moram na cidade, teve óbito, mas não conta pela cesárea. A cesárea não conta, não entra no constativo da cesárea.
né? A gente que mora na cidade é excluído. Só é contado, né, os que moram na aldeia, né? Mas ajudou muito. O que ajudou muito não foi o governo federal, foi o remédio tradicional. O remédio tradicional nos ajudou muito mesmo, muito, né? No entanto, que teve muitos casos de coronavírus dentro das aldeias, teve sim, muitos, mas com o remédio tradicional ajudou a vencer, né? Teve a primeira dose da vacina, né? Alguns parentes não tomou por causa de fake news, né? Dizendo que quem toma essa vacina vira jacaré, vira não sei o quê, né? Então, tem um pouco de dificuldade, porque aqui nós, que somos do estado de Rondônia, né? Guajará-Mirim é onde que domina a parte de indígena. A maioria dos indígenas é onde mora aqui em Guajará-Mirim. A quantidade é maior aqui em Guajará-Mirim, né? E a segunda dose da vacina entrou hoje para as aldeias. A segunda dose. Que tem recusa, está tendo, mas está tendo acompanhamento também para tentar mudar, né, a cabeça de alguns parentes que não estão querendo tomar de forma alguma, entendeu? Porque tá chegando nas aldeias que essa vacina tem um chip, que tem um número do cão, né? Então, é essa dificuldade que está tendo. E a gente que mora na cidade está um pouco, nós estamos sem assistência, entendeu? Sem assistência. Não, a gente não sabe quando vai tomar essa vacina. E os indígenas que voltou para a sua aldeia de origem, como não está registrado, que mora dentro da reserva, não tomou, teve essa dificuldade de não tomar essa vacina. Entendeu? Não adianta correr para a aldeia, ter chegado o coronavírus, todo mundo saiu da cidade e voltou para a aldeia. Muitos voltaram para a aldeia, né? Mas não pôde tomar essa vacina. Vamos esperar. Eu, pelo menos, tenho que esperar. Eu tenho que, né, ficar isolada dentro de casa, como muitos, né? Mas tivemos muito óbito na cidade, dos parentes que moram na cidade, tivemos, né? Mais do que na aldeia, tá? É isso. A gente vai conversando mais, mas é isso que eu tenho a falar no momento. A terra que vocês estão é demarcada? Essa da cidade? O que mora na cidade? Isso. Não, a gente não tem terra demarcada na cidade. A gente mora, né, na cidade. O que tem terra demarcada são os indígenas que moram na terrestre. Aí tem terra demarcada. Nós temos aqui os parentes que moram na terrestre e os parentes que moram na fluvial, né? Que mora na fluvial, que tem Mamoré, Guaporé e Pacaás, né? E tem a terrestre. Então, aqui em Guajará-Mirim é onde se concentra a maioria dos indígenas do estado de Rondônia, em Guajará-Mirim. Entendi. Tá certo. Obrigada. Quero ouvir um Então, pouco aí o parente aí, Guarani. Deixa eu só complementar a palavra aqui da Marelva. Assim, é porque existe uma divisão, né, de indígena. E quem que fez essa divisão, quem está fazendo é o próprio governo. Como? Porque nem todos os indígenas que moram na cidade, é porque eles vieram da aldeia para morar na cidade. Não, eles vieram por necessidade de buscar melhoria, de trazer os filhos para estudar, buscar uma melhoria de sobrevivência.
mas eles têm a aldeia tradicional deles. E tem outros indígenas que perderam as terras deles, esses que moram na cidade. Então, o que o governo fez? O governo dividindo o indígena da cidade com o indígena da aldeia, mas se todos são indígenas. Então, por isso que tem esse conflito aqui, eu não sei se é só aqui ou tem em outras regiões, né? Sobre índio da aldeia e índio da cidade. Se todos são índios, todos são indígenas, né? Então, a gente fica preocupado com essa situação que o governo fica adotando isso aí, né? Por isso que existe essa situação. Bom, vou agradecer aqui aos parentes, né, que estão falando aqui. Uma honra estar. Hoje a tecnologia nos dá essa oportunidade, né, de a distância. Muitas vezes a gente não se conheceu pessoalmente, não conseguiu andar pelos territórios, mas temos essa oportunidade de nos conhecer dessa forma virtual e de estar trazendo a nossa luta, né, a nossa resistência. E aí, respondendo à pergunta que tivemos, arrumar aqui a minha telinha aqui, que é meio... Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade aqui, que o celular não é muito bom. Mas respondendo à pergunta, quando nós ficamos sabendo do novo coronavírus aqui na capital de São Paulo, assustou muito a gente, né, da comunidade, porque nós estávamos em um momento de conflito com a construtora Tenda, né, que é uma construtora aí que vem trazendo um perigo muito grande para o nosso território, né, com um projeto de especulação imobiliária muito colado ao nosso território, com o projeto de derrubada de mais de 400 árvores, né? Não, de 4.000 árvores, eles derrubaram mais ou menos 500. E ali, naquele momento, a gente tinha feito uma ocupação lá naquele terreno para poder denunciar aquele crime ambiental que estava sendo cometido, para dizer que a construtora não estaria respeitando a portaria interministerial 060 de 2015, que nos garante, né, o estudo de impacto ambiental e sociocultural com componente indígena. Nós estávamos questionando, né, o desrespeito com a Convenção 69 da OIT, que nos garante a consulta livre, prévia e informada de boa-fé, que nos garante que qualquer tipo de, seja especulação imobiliária, seja projetos, enfim, fundiários ou não, mas que venham atingir os nossos territórios, que nós sejamos consultados e tenhamos participação no estudo de impacto, né, para que esse impacto ele seja minimizado da melhor forma possível. Nós estávamos ali no momento, né, no começo de janeiro até dia 10 de março, quando nós recebemos uma reintegração de posse, nós estávamos naquele conflito, naquela luta, e recebendo, né, milhares de pessoas que vinham oferecer apoio, que vinha, né, de alguma forma nos ajudar. E no dia da reintegração de posse, que foi no dia 10 de março, nós estávamos ali com mais ou menos umas 700 pessoas e do outro lado o batalhão da polícia. E aí nós estávamos decidindo se nós iríamos resistir naquela ocupação, né? Garantir o nosso território, garantir com que as árvores não fossem tombadas, que os animais não fossem mortos. E nós estávamos com esse peso, né? Que era o novo coronavírus chegando aqui no nosso território, e a nossa ocupação trazia um risco para a comunidade, porque alguns ficavam na ocupação, voltavam para dentro da aldeia, depois e tinha essa circulação, e acabamos, né, optando por sair dessa mobilização, né, voltar para dentro do território e nos organizar para enfrentar esse novo vírus. Quando esse novo vírus ele começou a chegar na aldeia, que foi inevitável, né? A terra indígena Jaraguá, ela fica no meio da capital de São Paulo, ela fica no ponto mais alto de São Paulo, que é o Pico do Jaraguá. O pouco de Mata Atlântica que sobrou aqui é nós, o povo Guarani, remanescente desse território que protegemos, que mantemos vivo, né? O cachorro do mato, o coati, o tatu,
o macaco, os pássaros, as cobras, enfim, todos os animais que hoje está vivo ainda nessa cidade de pedra, nessa selva de pedra, nesses rios que o não indígena vem matando. Se hoje tem esses animais aqui, é porque tem nossa presença, tem o nosso espírito. E esse, né, não tinha como, porque aí a gente tem a rodovia dos Bandeirantes, né, a homenagem aos assassinos, a gente tem a rodovia Anhanguera, também a homenagem aos assassinos dos nossos povos, a gente tem as estradas que cortam o nosso território e tem a circulação de pessoas, né, e sem dizer que o vírus ele é transmitido pelo ar também. Então nós estamos no meio de uma metrópole muito grande, onde que esse vírus estava tomando uma proporção, onde as pessoas não estavam respeitando nenhum tipo de distanciamento social no começo da pandemia. Houve demora para se fazer, né, as intervenções necessárias, então o vírus chegar na nossa comunidade foi inevitável mesmo. Algumas pessoas não tiveram contato com o vírus, a gente não sabe o porquê ainda, né? Eu mesmo sou uma pessoa que estive muito exposto, né? Como trabalho na área de saúde, toda vez que alguém estava, né, com positivo para o Covid-19, eu não recuava os atendimentos, não deixava de estar próximo, não deixava de estar ali atendendo as pessoas, de estar procurando com que a comunidade estivesse a salva, né, de situações mais graves, mas eu não tive, nem todos os meus testes, sempre o teste dava o resultado que eu não tive contato com o vírus até hoje. E aí, né, hoje eu tive a segunda dose da Covid aqui, tomei, né, a segunda dose da Coronavac. Fico de um pouco, assim, triste, porque eu sei que os parentes, né, muitos parentes que moram em contexto urbano não tiveram essa oportunidade ainda de tomar a vacina, como os parentes aqui já falaram. Aqui em São Paulo não é diferente, a gente tem muitos indígenas do interior do país, né, do Nordeste, da região do Norte, enfim, que vêm para a capital de São Paulo por conta de faculdade, outros para poder procurar hospitais de especialidades, como o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, e acabam tendo que ficar na cidade por algum tipo de situação necessária mesmo, né? Que traz essa dependência de estar na cidade, e aí eles são tratados com racismo, né? Você deixou de estar na sua aldeia, você deixou de ser índio, como se ser indígena fosse assim, uma coisa que você dá título, né? Agora você é índio, agora você não é mais índio, né? Eu sou guarani, mas pelo fato de eu falar bem o português, de eu ter minha avó ter colocado, meus pais ter colocado a gente para estudar, para poder enfrentar o Juruá, não indígena, com a sua própria arma, que é o seu papel, que é a sua língua, que é a sua escrita, mas aí muitas vezes a gente sofre um racismo, de dizer assim, não, você não é mais índio, né? E aí a pessoa não sabe nem o que é ser índio, né? Porque eu mesmo não sou índio, eu sou guarani, sou Guarani, né? Sou pertencente ao meu povo. E aí a gente fala né? A gente prefere chamar os nossos outros parentes de parente mesmo, porque a gente não se refere a índio, né? Porque cada um tem seu povo, Chavante, tem Krenak, tem Tupi, tem Guajajara, enfim. E a gente vai tentando nos organizar dessa forma. O vírus chegou, a gente teve um bom diálogo com o município de São Paulo, com a gestão do PSDB, né? Por mais que seja um partido aí muito conservador, mas a gente tratou de conversar quanto gestores e não quanto partidos políticos, né? Então a prefeitura de São Paulo ela fez um bom atendimento na terra indígena Jaraguá, né? A gente conseguiu articular muito bem o hospital de campanha dentro da aldeia, a vacina chegou num tempo hábil, todo mundo, né, está sendo vacinado. A gente tivemos as questões das fake news, né, como foi falado aqui, então muita gente ficou com medo de tomar a vacina e morrer mesmo, né? A gente sabe dessas histórias de mutação, de chip, dessas coisas, mas eu acho que a fake news mais forte que houve em tudo isso, e até mesmo de profissionais de saúde que são seguidores, né, bolsonaristas, acabaram falando que a vacina era placebo, que a vacina poderia matar as pessoas, e esse tipo de informação foi uma informação que assustou muito mais
articulada com a PIB, articulada com a Comissão Guarani-Urupá e articulada com todas as organizações sociais, né, de todos os povos indígenas do Brasil, a gente conseguiu fazer campanhas muito boas, né, com que a nossa comunidade, né, tivesse uma boa adesão da vacina. Então, a gente conseguiu andar muito bem, mas, como eu falei, fico muito triste ainda de muitos parentes serem tratados com racismo, de estarem na cidade e não poderem tomar a vacina. Hoje eu mesmo estou articulando lá com outro município aqui de São Paulo, que a gente tem 2 parentes que é Pancará, que estão morando na cidade, foram até a unidade básica de saúde que atende eles, falando que eram indígenas, que teriam direito, né, que seriam prioridades a estar tomando a vacina, mas a vacina foi negada a eles pelo fato deles não estarem morando em uma aldeia. E isso é muito ruim porque a gente tem a tese do marco temporal, a gente tem um governo genocida, racista, que vem atacando os nossos direitos, que vem tentando tirar os nossos territórios. E eu acho que esse pensamento, né, que o governo impõe aos nossos povos, ele só traz mais risco, mais depressão, né, e vai colocando cada vez mais a nossa comunidade em uma situação, né, à beira da própria morte, né, sem rumo. A gente já não aguenta mais viver no meio da cidade, a gente não aguenta mais viver vendo tanta poluição, vendo os espíritos das árvores morrendo, os rios morrendo, e ainda tem que lidar com não indígena, herdeiros de quem nos mataram, né, nos julgando e dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode nesse território que é ancestral e que é sagrado para os povos indígenas. Então, acho que inicio, né, trazendo essa reflexão, né, do que foi a chegada do vírus aqui na terra indígena Jaraguá, mas não é muito diferente do que os parentes já relataram aqui para vocês. Aioeté. Obrigada. O Thiago ele contextualizou um pouco das ações que estavam tendo quando o vírus chegou, né? E aí, então, eu gostaria de saber os impactos, né? Além disso que ele já comentou com a gente, mas quais foram os impactos, então, na cultura de vocês, assim, no dia a dia, no núcleo familiar, na ida à escola, não sei o que Marival também falou sobre as dificuldades, que as dificuldades foram maiores por estarem nas cidades, né? Então, quais foram essas dificuldades maiores nesse cenário urbano? Olha, eu acho que o governo federal ele vem boicotando a saúde indígena, não só a saúde indígena, mas todos os órgãos indigenistas, como a FUNAI, né, vem sendo boicotado e pelo próprio governo de forma proposital. Então, um exemplo, né? As campanhas de prevenção à Covid-19 antes da vacina era quando você sair de casa, ao voltar, lave as mãos, né? Higienize, use álcool em gel, use máscara, esse tipo de coisa. O governo federal, a CESAI, ela nunca disponibilizou para o nosso território qualquer material de higiene pessoal para que a gente pudesse tomar esses cuidados. E, além do mais, o próprio saneamento básico no nosso território é muito precário. Então, você fala para a pessoa assim, quando você sair, você tem que voltar e lavar as mãos. E aí a pessoa precisa sair, quando ela volta, não tem água na aldeia, ela não tem água nem para beber, ela não tem água para preparar um alimento, quanto menos lavar as mãos, né? Então, era uma coisa muito constrangedora essa situação. O mínimo que seria você poder lavar as mãos, né? Você não podia porque o próprio órgão que deveria estar cuidando da parte sanitária, da parte de saneamento básico, não forneceu qualquer tipo, né, de apoio para que a comunidade tivesse, né, esses cuidados. Outra situação também de impacto é que muitas famílias viviam, né, do artesanato, então a forma de renda era o artesanato, e quando parou, né, teve que fechar a aldeia, teve que parar de sair, então essas vendas elas não ocorreram mais. As pessoas que trabalhavam com palestra, de ir nas escolas para poder falar da cultura, para poder ter essa quebra do preconceito, e de certa forma ganhavam, né, um recurso com isso, sendo palestrantes também, não tiveram mais essa oportunidade, então tiveram suas rendas
paradas por conta da pandemia, né? Nós tivemos também a dificuldade de conseguir organizar a comunidade nessa questão de entrada e saída, porque, como eu falei, aqui na terra indígena Jaraguá, a gente está no meio da cidade, então o fluxo de pessoas, tanto de indígenas quanto não indígenas, ela é gigantesca. A gente tem mais ou menos 600 habitantes hoje, né? 620 habitantes hoje, porque parte da nossa comunidade foi para outro território já. Mas tem muitos não indígenas, né, próximo ao território, assim, que vem visitar a aldeia, pessoas que acham que o indígena é miserável, então traz doação de roupa, e aí pega um monte de roupa, coloca no saco preto e joga na aldeia, e as crianças que não têm muita noção, né, das coisas, pega né, aqueles ternos, aquelas roupas de pastor, e aí sai jogando pela aldeia. Muitas vezes essas roupas poderiam estar contaminadas também, então era uma situação muito difícil de lidar. A, as aulas, né, quando as aulas foram interrompidas, uma das organizações da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, era que os alunos tivessem aula em AD, né? Mas os alunos estão dentro do território, e o território que tem a escola. E nem todos os alunos, né, ou pais dos alunos, têm celular ou tinham uma forma de ter uma rede de internet, ou seja, internet móvel, internet fixa, não tem. Então, como que os alunos poderiam estar estudando, né? Não tinha como. E aí, por muito tempo, os alunos ficaram sem aulas, né? Sem qualquer tipo de aula. Isso foi uma situação muito difícil de lidar, porque a gente mora no meio da cidade, né? A educação, a educação escolar, independente dela ser diferenciada ou não, ela é essencial para que a gente possa dialogar com esse mundo que o não indígena trouxe a nós. Nós precisamos dialogar com esse mundo, e o que nos dá a oportunidade de dialogar com esse mundo é a educação, é a escola, é essa troca. E nós não conseguimos fazer agora, né, nesse momento, né, os professores vêm entregando materiais para os alunos, vêm tendo mais autonomia, mas o Estado em si, né, ele não deu no começo essa autonomia para as escolas, não deu o apoio que as escolas precisavam para conseguir organizar, né, as aulas dos alunos, para que eles não ficassem, né, sem nenhuma aula. Então, você imagina, o aluno passar de ano sem ter estudado nada, né, sem ter aprendido. Vamos supor, um aluno da sexta série agora vai para a sétima série e ele perdeu toda a sexta série, não estudou nada da sexta série. Um exemplo. Isso é muito ruim. Mas a gente sabe, né, que foi a situação da pandemia, né? E estamos tentando organizar isso dentro do território. São impactos que a gente não sabe ainda como vamos minimizar, né? Fora a falta de estrutura que nós temos dentro do território. Aí eu vou deixar para os parentes contar também um pouquinho, né, dos impactos que eles sofreram aí no território que eles Só uma vivem. pergunta antes. Você falou desse contexto das escolas, né, dos professores estarem levando as atividades agora, das aulas passarem a ser online, e essas escolas estão dentro da aldeia ou são externas? São dentro da aldeia, estão dentro do Dentro da território. aldeia. Então, os Mas próprios os professores... professores, mas eles seguem as regras da Secretaria de Educação. Se a Secretaria de Educação diz que você não pode dar aula para um aluno de forma diferenciada, então eles não podem dar. Então, tudo que eles agiram foi conforme o Estado estava obrigando a ser daquela forma, né? Não deu autonomia para que os professores tivessem uma estratégia de conseguir trabalhar com os alunos. Isso foi ruim, né? Entendi. Fique à vontade também para responder. Se quiser que retome os pontos. Aqui na nossa região aqui, também não foi diferente, né? Principalmente nas comunidades indígenas que a educação já é precária. Aí com essa pandemia que chegou, né, aí que piorou mais, porque as comunidades aqui, nem toda comunidade ela tem estrutura, né, para estar dando aula de longa distância. Ninguém tem lá nas comunidades, não tem estrutura onde colocar computador, não tem internet, né? Então aí os alunos mesmo
daqui da nossa região, eles perderam totalmente o ano todo de, de aula, né? Por falta por essa pandemia e também por falta de apoio, né? Também, porque eu não sei como, ainda não começou a aula na comunidade, porque, dependendo do estado, porque a educação indígena aqui ela é estadual, né? Do estado, não é municipal. A gente vai ver como é que vai ser, qual é as precauções que o governo vai estar dando, né, para poder estar começando as aulas também nas comunidades. Isso é preocupante também para nós, né? Porque já que a comunidade toda foi infectada a gente se preocupa muito com as crianças, né? Porque, né, que está tendo outros surtos aí dessa pandemia, a gente se preocupa com essa situação, já que e aqui nosso município não tem estrutura também para poder estar atendendo essas demandas, né? A saúde indígena, que é a CESAI, ela trabalha só com atenção básica, né? E também não tem estrutura para estar atendendo essas demandas todas, né? Então a gente fica preocupado com isso, né? Para como é que vai ser esse ano, né? E como é que a gente está falando, porque a gente se preocupa de uma prevenção, mas o governo ele está preocupado com a população indígena, não está, né? Porque a gente busca uns apoios, né? Com as ONGs, né? Mas não é o suficiente. Então, isso é muito preocupante para nós também, essa situação aí da educação na comunidade indígena. Pois é, reforçando aí, José Nilton, e as nossas aldeias aqui, nem todos têm internet, nem todos têm energia, então dificulta muito mais ainda, né? E aquelas que têm internet e não têm acesso, não, ela vai fraca, então não tem como ter aula online, entendeu? Porque aqui as aulas do governo do estado, eu não sei te dizer como é que vai ficar esse ano, mas quando chegou o coronavírus nas aldeias, parou tudo, parou, né? Foi decretado que ninguém entrava, ninguém saía das aldeias. Mas mesmo assim, o coronavírus chegou, né? A preocupação é como que se vai fazer, qual é a estratégia o governo vai fazer juntamente com os profissionais que vão estar dando essa aula, de que forma, porque com certeza online aqui para nós não tem como, porque algumas têm internet e outras não, e quando vai é fraco, e quando tem é fraco. Então, na cidade aqui para nós ainda as aulas ainda nem começou, está tudo parado ainda, né? Agora você imagina nas aldeias, né? Aqui para nós, quando logo no começo, ainda a Associação Agir ainda ajudou com cesta básica para os indígenas da cidade, porque parou tudo. Associação da comunidade? Básica. Não, a Associação Agir. Ah, tá. Associação das Guerreiras Indígenas do Estado de Rondônia. Juntamente com a Canidé, eles doaram cesta básica para a cidade e para as aldeias. Até que o governo, né, mandou uma cesta básica para a FUNAI, mas essas que foram para a FUNAI só tinha direito os indígenas da aldeia, que foram essa cesta básica, que inclusive foi no começo da pandemia, né? No começo, já tem mais de um ano de pandemia. Agora, pergunto como é que está, tanto na cidade como nas aldeias, tá difícil. É que nem eu vou tornar a te falar, o que salva os parentes são os remédios tradicionais.
Faz remédio tradicional. Né? E se não fosse esse remédio tradicional, aqui tinha muito, muito óbito de parente. Muito mesmo. Eu não sei te dizer como é que vai ficar a nossa educação dentro das aldeias. Não sei. Tá bem complicado. E dentro disso que você está falando, que o remédio tradicional que tem contribuído com vocês, como que foi essa busca, então, pelo remédio tradicional? E o José Newton, que é da CESAI, né, líder da CESAI, como que foi essa busca dos indígenas, tanto pela medicina tradicional de vocês, quanto pela outra medicina, né? Se vocês têm algum posto de atendimento próximo. Não, porque assim, nós temos, nem todas as aldeias tem posto de saúde, né? Porque a CESAI, ela constrói posto de saúde em cada comunidade, né? Mas nem todos têm, é onde fica a equipe, né, de atendimento, né, para atender. Então, quando surgiu essa pandemia de coronavírus, então os parentes eles escutavam que estavam se curando com cloroquina, né, que era remédio de malária na época. E, eu, e na aldeia, a gente tem muito aquela árvore quinaquina, que se toma também quando está com malária. Então, quando os parentes souberam que estavam tomando cloroquina, que fazia efeito da, contra o coronavírus, eles passaram a tomar, muitos tomar casca dessa árvore, né, que é o quinaquina, que é amarga, aí já foram tomando da outras árvores também, que é, que é a mesma, diferente. Então eles foram tomando esses medicamentos que tem na aldeia, né, esses remédios tradicionais, e foram fazendo refeito, né, eles foram tomando e foram fazendo refeito. Então isso que ajudou muito, porque na aldeia tem muito dessas árvores, né, tem muito remédio tradicional. Então, foi assim que foi tomando. Eles foram descobrindo, né, aos poucos, e foi tudo dando certo. E quando eles tomavam, e pegava fraco. Ficou mudo? Eles se recuperavam, né? Então, por isso que a comunidade aqui, né, eles venceram o coronavírus através disso. Nem todas as aldeias que foram contaminadas, nem todas vieram para a cidade. Eles se recuperaram lá mesmo, dentro da comunidade, tomando esse remédio tradicional. E assim, aqui na DAI, entra a equipe diária, que entra médico, técnico de enfermagem e enfermeiro, que também faz essa assistência dentro da reserva, dentro da aldeia. Inclusive, a vacina, ela foi hoje, para ser entregue, né, para os profissionais que estão lá, né, para vacinar. Então, juntando com a medicina do branco, o remédio tradicional ajudou muito. Muitos não vieram para a cidade que deu positivo, mas preferiu ficar e tomar o remédio tradicional. Outros teve um pouquinho mais forte, tiveram que vir para a cidade devido ao oxigênio, né, que foi um pouco mais forte, mas se curaram. E o óbito que teve óbito, mas teve 3 óbitos, né? Mas de coronavírus, sim, mas foram mais de idosos, né, que não resistiu. Então, a gente vê aqui que o remédio tradicional ajudou muito.
está nos ajudando muito, o remédio tradicional, juntamente com a equipe que entra. Ela entra com o médico, com o enfermeiro, técnico de enfermagem, né, com as medicação tudinha, né, justamente para não se agravar isso aí. E esses que precisaram realizar esse deslocamento, tiveram facilidade nesse deslocamento? Ou vocês também enfrentam aí a falta do transporte? É porque, não, a gente enfrenta também a falta de transporte. Aqui é mais fluvial. Temos os parentes que moram na terrestre. Então, tem carro para chegar até a terrestre. Não tem carro suficiente, mas todo se vira como pode. Entendeu? Não é o suficiente. Barco que temos não é o suficiente. Motor que temos está sucateado. Não é o suficiente. Entendeu? Mas... E as localidades são longe, são muito distantes. Agora, no verão, tem aldeia que você sai hoje e só chega amanhã. Né? No inverno, no verão, é muito seco. Quando é de rabeto, os parentes viajam 4, 5, 6 dias para chegar na cidade. Então, a dificuldade é muito grande. Entendi. Se o Thiago quiser contextualizar um pouco também em relação aí ao uso das práticas medicinais locais. Bom, aqui também a gente tivemos quase todo mundo do território acabou tendo contato com o vírus. Acredito também que a fé, a nossa espiritualidade e o conhecimento das ervas medicinais foi o que garantiu com que a comunidade não tivesse casos graves, né? Então a gente teve um caso grave no comecinho, depois todo mundo se mobilizou, se cuidou, um passou a cuidar mais do outro, né? A gente não parou com nossas práticas coletivas, como ir no OPU, né? O OPU é para nós um espaço onde nós nos organizamos para rezar, para cantar, para fumar o petenguá, para tomar o chimarrão. Então, e aí a gente continuou mesmo assim, né? Mesmo com orientações de não fazer, a gente é nossa espiritualidade, então acabamos optando por não abrir mão. E tomando, né? No chimarrão, colocando ervas, né? Então a gente também tem o conhecimento de algumas ervas que para o povo guarani era muito forte, principalmente para problemas respiratórios, para infecção, para febre, então para aumentar a imunidade, né? Esses assim, eu não posso falar nome porque a gente sempre aprende que o Diruá, quando a gente ensina alguma coisa, o Diruá acaba dominando e fazendo mau uso, né? Então existe algumas plantas que para o povo guarani é muito sagrada mesmo, né? A gente prefere que elas continuem no invisível e não sejam machucadas, né? Porque as plantas têm espírito, então se você começa a fazer mau uso, o espírito da planta também fica triste, fica bravo. Questão de transporte, mesmo assim como eu falei, aqui a gente está no meio da capital de São Paulo, né? O hospital que nos atende é o Hospital José Soares Hungria, que é o Hospital de Pirituba, então é próximo. A gente tem 2 veículos que atendem, mas a prefeitura deixou aqui um hospital de campanha e deixou também uma ambulância. Então, quando alguém ficava com a Covid, pegou a Covid, tinha essa opção de ficar no hospital de campanha. E não sei se está cortando a minha, porque a imagem de vocês às vezes cortam para mim. Mas aí tinha essa opção de ficar no hospital de campanha e, caso mais grave, poderia ter a utilização da ambulância, mas nós não precisamos. Todo mundo teve casos leves mesmo.
Eu acho que a internet tá um pouquinho ruim, né? Tá Né, cortando, parente? tá cortando. Mas tá cortando a minha fala também, será? Também corta um pouco. Né? A internet ela é boa, ela ajuda, mas também nos, temos essa dificuldade, né? Vamos ver aqui. Oi, Conseguiu me ouvir ou cortou muito? eu vou perguntar para Amanda. Amanda, foi tudo certo? Eu tive um probleminha aqui na conexão. Deu, tudo certo, pode continuar. Desculpa aí. Não, eu acho que mais isso assim, a gente tivemos casos aqui na terra indígena Jaraguá, mas os casos quase todos foram casos leves, né? A maioria assintomática, alguns que ficaram, né, sem paladar, sem olfato, mas acho que com a força dos nossos tiramões, dos nossos líderes espirituais, da medicina, da força espiritual, a gente conseguiu criar essa barreira, essa proteção para o território, né? Não só para uma Tequá, porque o território aqui tem 6 núcleos de aldeia. Então a gente tem um núcleo onde eu estou agora e temos mais 5. E aí conseguimos trabalhar nesses núcleos. Vocês falaram sobre ataques que vocês sofreram, né? Aí na comunidade. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, esse racismo, principalmente agora na vacina, né? Que as pessoas tiveram esse preconceito pelos indígenas estarem recebendo com prioridade a vacina. Pois é. Eu acho isso muito triste, porque, igual como eu estava falando, hoje a gente sofre esses preconceitos, né? Até do próprio mesmo nossos parentes indígenas. Por quê? Porque ele ouve do próprio governo, né? Que o governo que traz isso aí, que traz essa divisão para nós, né? Dizendo que igual o parente falou, a partir do momento que você sai da aldeia, você vai para a cidade, você não é mais indígena, né? E por quê? Porque você não foi para a aldeia porque você quis sair para ir mesmo. Não, por atrás buscar por necessidade, né? Buscar melhoria, sobrevivência, porque na comunidade também, né? Não tá muito fácil também, né? Porque igual como a gente fala, a gente não tem culpa, não foi nós que chegamos na cidade, foi a cidade que chegou até nossa aldeia, né? Então, se o governo ela oferece, né? Oferece estrutura, coisa, mas ela não dá continuidade, né? Igual o parente falou, na comunidade a área o saneamento básico é totalmente precário, né? Eles fazem uns projetos para melhorar a melhoria de abastecimento de água na comunidade, mas não funciona. Eles fazem projeto para melhoria de, de infraestrutura, né? Mas não funciona. Agricultura para a comunidade também não funciona, né? Então, os órgãos competentes que está direto a trabalhar a população indígena também não fazem o trabalho que é para ser feito, né? Então, aí a educação na comunidade não funciona também, como era para funcionar. Então, o que o índio pensa? Não, eu quero ver meu filho estudar, eu quero ver meu filho crescer e ser alguma coisa na vida. O que ele vai ter que buscar uma solução. Aonde é que o índio vai para a cidade buscar uma melhoria? Então, a partir do momento que ele chega na cidade, é que o governo fala: você não é mais índio, você saiu da aldeia, você não é mais índio, né? E aí começa a discriminação entre índio, o próprio índio. O caso
e o governo fica adotando isso na cabeça do próprio o parente. Então, aí os índios que moram na cidade, eles sofrem muito preconceito por causa dessas palavras que vem, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui na cidade, eu sou índio do mesmo jeito. Se eu for lá para o Japão, eu sou índio do mesmo jeito. Chegar lá, eu não vou ser japonês, eu vou ser indígena, né? Então, o governo ele não pensa dessa forma, né? Então, isso é muito triste para nós, porque a gente também, como indígena, a gente é cidadão e a gente quer crescer, né? Então, ficar depender só da situação que a gente pode ser depois e a gente não correr atrás, né? Então, isso é muito preocupante para nós. Aí a gente se preocupa também com os parentes que estão na comunidade, na aldeia, né? E a situação lá não é fácil também, né? Então, tanto na área de saúde, na área de educação, na área de agricultura, né? Então, tudo isso afeta a população, né? Porque hoje o branco ele vê, não, o índio ganha muito dinheiro, o governo dá dinheiro para o índio, mas não, se o índio não for para a roça mesmo, para o cabo da enxada, ele não leva o sustento para a casa dele, né? Então, tudo isso tem que buscar, o índio vai buscar outras melhorias para poder manter a família sobrevivência. E assim, quando a gente chega, o parente chega no hospital para pedir atendimento, que aqui quem é atendido é o hospital regional da cidade. Eu tenho um profissional que fala logo assim: cadê a Casai de vocês? Por que vocês não estão sendo atendidos pela Casai? Então, tem uma reação enorme. Muitas vezes a gente está procurando, muitas vezes não tem isso, porque a gente procurando atendimento. Está falhando. Então, os parentes que vêm na aldeia, vêm da aldeia para ser atendido, também sofre preconceito, muito preconceito. Pior ainda, o preconceito também é o que mora na cidade. E o que nos entristece é parente com parente. Marival? Está falhando o celular, a internet dela. Eu ia avisar ela, mas acho que caiu. Marival, tá ouvindo? Meu celular também está descarregando. A gente já vai finalizar. Se você puder retomar a sua fala. A internet está péssima. A minha internet está horrível. Pois é, então, é assim. Então, o preconceito é grande de atendimento, né? Os próprios profissionais da área da saúde também, eles têm um preconceito enorme. Não vou falar todos, mas tem, né? Quando chego para o hospital. É muita rejeição, né? E me entristece mais quando o parente que mora na aldeia, ele tem um preconceito com a gente que mora na cidade. É esse que é o mais doído. Quando é do branco, né, a gente já é branco, né, mas quando é o parente, com preconceito com outro parente, aí é mais doído ainda. Entendeu? Só pelo fato que quem mandou você cuidar? Por que você está na cidade?
Aí, muitas vezes, aquele que machucou está com seu filho na cidade, também procurando o quê? Melhoria. Então, é isso. O preconceito está em tudo que é canto. Chega na Casai também. Os indígenas que moram na cidade, o atendimento dele é hospital e posto, não pode ir na Casai. Então, é isso. Eu acho que só para me contemplar também, assim, a situação do racismo, né? Ela vem, o racismo e o preconceito, ela vem tomada pela ignorância, pela falta de informação. Então, quando as pessoas elas não conseguem entender que hoje, né, alguns de nós já estamos consumindo alimentos com mais hormônios, com mais agrotóxico, então a nossa pele ela passa, né, a mudar. Então eu sou guarani, descendente de um povo que não costuma ter muito pelo no corpo. E mas a alimentação que eu tenho não é mais alimentação típica de um guarani, porque eu estou no meio da cidade, sem terra para poder plantar, sem rio vivo para poder pescar. O rio que eu aprendi a nadar, ele está poluído, os peixes estão morrendo. Então, a gente acaba sendo obrigado a se alimentar com o veneno que o não indígena produz nas suas lavouras, né? Então, aquele alimento cheio de agrotóxico, né? Sei lá quantos agrotóxicos que esse governo já passou, né? Nas suas cortinas de fumaça, na sua passada de boiada. Mas o meu ser, né? O meu corpo é um indivíduo, né? A gente, quando vamos falar de uma população, de uma nação, como é reconhecido nesse país, né? A Constituição brasileira reconhece um Estado multinacional, né? Então, ou seja, assim, a gente tem várias nações, né? O nosso povo é uma nação. A gente não é um grupo, a gente não é uma etnia só, nós somos uma nação, o povo, como é que eu posso me dizer com mais autonomia, o povo guarani. Então, eu sou pertencente a uma nação. E eu tenho meus líderes mais velhos, né? Então, aqui a gente tem um Tiamões eu acredito que agora ele deve estar com 108 anos. E ele dança o chondaro, ele vai na mata buscar taquara para fazer artesanato, ele acorda 5 horas da madrugada e começa a rastelar a aldeia, né? E ele tem uma saúde muito boa, mas ele não consome o alimento que as pessoas dão, ele prefere preparar um próprio alimento dele porque ele vem de uma criação diferente. Ele veio de um outro território guarani, onde ele nasceu e cresceu comendo aquilo que ele caçava e pescava e plantava. Então, a saúde dele, o organismo dele é mais saudável, mas também o organismo dele é mais sensível ao alimento mais fraco, como se eu for ali comer um lanche de Burger King, um lanche de McDonald's, um exemplo. Um chamoy, um líder mais velho, uma pessoa mais velha, que está acostumado com um tipo de alimento, se ela comer um alimento desse aí que o pessoal fabrica, o nuggets, um exemplo, né, que aquela carne morta durante muito tempo, imagina, aquela carne ela demora para apodrecer na sua geladeira um mês. Imagina no nosso organismo, quanto tempo ela demora para se dissolver naquilo, né? E agora no organismo de uma pessoa que não está acostumada com aquele tipo de alimento. Então, nossos filhos, eles vêm também dessa genética, né? O Juruá, o não indígena, está acostumado e a sua genética está acostumada com esse tipo de alimento, com esse tipo de poluição, com esse tipo de vida há mais tempo. O não indígena não, quer dizer, o indígena não. O indígena cada povo ele está se adaptando agora, né? Nessas situações. Então o vírus, para alguns ele vai ser mais forte, para outros ele vai ser mais fraco. Normalmente, todos os vírus, né, todas as pandemias que chegaram ao nosso território, ao país, conhecido como Pindorama, conhecido como Brasil, conhecido como
a Biayala, todos os vírus que chegaram aqui dizimaram povos. E dizimaram povos porque nós sempre fomos mais propícios a morrer pela doença do não indígena. Nós sempre fomos mais frágeis, nossos filhos, nossos pais, nossos avós sempre foram mais frágeis às suas doenças, muitas vezes criada para poder se vender antídotos, né? Muitas vezes causada pela própria ação do não indígena, como a destruição da natureza, né? Como é esse próprio vírus, né? Que a gente sabe que veio da China, que por mais que exista diversas especulações, a gente sabe pelo menos uma tese que a própria China confirma que é verdadeira, que esse vírus veio de um animal e que veio por conta de uma feira de bichos, de animais que eles tinham lá, que era de mal... aquilo para mim é maus trato, né? A gente não faz isso com animais, mas por conta desse tipo de atitude do não indígena, acaba se criando mais doença, a poluição traz mais doença, o desmatamento traz mais doença, e essas doenças, quando chegam nos nossos territórios, são mais devastadoras. Então, é lei, há muitos anos nesse país, que não só com pandemia, mas a própria influenza mesmo, a campanha de vacinação, todas as campanhas de vacinação dos povos indígenas sempre foram prioridades, e dessa forma que nós se mantém vivos, né? Foi uma conquista ser prioridade, e não é só pela Covid-19. Então, as pessoas elas têm esse preconceito e têm esse racismo porque não conseguem entender isso. Entender que os povos indígenas sempre tomou as vacinas e de forma antecipada, porque nós somos mais vulneráveis às suas doenças criadas também. E essa situação dos parentes que estão em contexto urbano, né, ela se torna mais grave ainda, porque aí já se coloca o racismo mesmo, né? Então, você não discute mais a pessoa ali, o critério de por que está vacinando ou não. Você tem uma lei que diz que o indígena deve ser vacinado de forma prioritária, mas aí você tem um gestor, um médico, um enfermeiro, um secretário de saúde, um ministro da saúde, um presidente lunático que vai falar assim: ah, mas você não é mais índio, porque... E aí ele cria uma ideia. Ah, você não é mais índio, e cria alguma situação. Isso já não é mais uma falta de compreensão, isso já é racismo. A pessoa ela já mudou o tom, ela já está nem antropólogos deveriam nos dizer o que é o nosso povo, porque nem um antropólogo, ele não sendo pertencente ao meu povo, como que ele vai dizer sobre o meu povo, né? Mas a gente tem hoje, assim, esse país cada vez mais é uma bagunça, cada vez mais, né, tem essas situações, e que esses governantes, eles são inteligentes, eles são espertos, então eles se aproveitam dessa ignorância, eles se aproveitam dessa forma de pensamento e criam ainda mais essas situações que influenciam as pessoas a serem mais racistas, serem mais preconceituosos e atacarem ainda mais os nossos povos, colocando em risco, né, não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, porque temos que sobreviver a esses tipos de violência, dormir pensando nessas violências, acordar pensando nessas violências e ter que lidar com isso no nosso dia a dia. Então é uma situação muito grave, muito difícil de lidar, e que muitas vezes o próprio poder judiciário não toma providência em relação a isso, e aí isso vai, nessa situação ela vai se arrastando. É isso, da minha parte. Obrigada. Bom, então, para a gente finalizar, já uma fala final de cada um de vocês, eu queria perguntar, então, o que vocês sugeririam diante disso tudo que vocês estão relatando, tanto do racismo, da violência, da falta de assistência, das dificuldades encontradas nas aldeias e nos indígenas que moram na área urbana? Se vocês teriam alguma coisa assim, enfim, de propor como resposta do governo. Para mim, eu acharia que o governo ele tinha que criar um mecanismo de capacitar profissionais, sei lá, não sei que forma, mas para trabalhar com a população indígena em cima desses preconceitos, desse racismo, né? Porque está chegando nas comunidades, nas aldeias, está chegando, né?
E dentro das comunidades tem isso aí. Aqui na minha região tem. Então a gente tinha que ver um meio para poder isso não acontecer, né? Porque senão porque até os jovens hoje que estão crescendo, eles já estão crescendo já com isso também, né? Eu não sei como fazer, mas o que tem que fazer é unificar a população indígena, dizer que todos são indígenas, né? Eu acho assim, que o governo Bolsonaro fica um pouco mais difícil para a população, para nós indígenas, com o governo Bolsonaro. Essa união que o governo Bolsonaro, com o governo Bolsonaro não vai existir, porque é que nem ele falou, eles são inteligentes, então ele põe os próprios parentes para brigar, entendeu? Próprio parente para brigar. Então, com o governo Bolsonaro, enquanto ele estiver aí, na minha visão, não vai ter essa união. Essa união de indígena da aldeia com indígena da cidade. Assim, não são todos que têm esse pensamento, mas a metade da população, sim, e a outra metade, não. Entendeu? Enquanto tiver o governo Bolsonaro querendo desmatar, né, querendo destruir rios, botando garimpeiro, né, o que ele quer mesmo é acabar. Para ele não vai existir união entre a gente. Ele colocar um parente lá, corromper um parente, né? Corromper um parente, ele sabe fazer isso, né? Fiquei triste quando eu vi na TV o parente ser levado preso, porque saiu aí no noticiário que o parente foi preso porque estava envolvido em tráfico, né? Com quem ele está aprendendo isso? Com o próprio branco. O governo está aí, o governo gostou disso aí. Entendeu? O governo gostou disso aí. Eu fico perdida. Essa solução que você está falando que é uma solução, eu sinceramente, eu não. Agorinha, eu estou assustada. Não sei nem o que te dizer. Sei. Tiago? Bom, para mim, eu teria algumas ideias, né, na minha cabeça. Assim, eu sou meio xarope, né, quando eu vou falar as coisas assim. Mas eu acredito que a FUNAI e a CESAI, elas sendo órgãos indigenistas, né, os seus secretários e os seus presidentes e a sua força de trabalho, ela deveria ser indicação do movimento indígena, das organizações indígenas e não de um governo. Porque se você tem um governo autoritário, um governo preconceituoso, racista, que quer acabar com os povos indígenas, ele não vai colocar um presidente na FUNAI, ele não vai colocar um secretário de saúde indígena que vá trabalhar para cuidar dos povos indígenas. Ele vai fazer o contrário, né? Então, dá autonomia para a FUNAI, dá autonomia para a CESAI, e que as pessoas que trabalham ali, sejam de indicação ou por concurso, mas que tenham a participação das organizações indígenas, seria um caminho, né? Que esses órgãos indigenistas recebam recurso que dê para trabalhar com as comunidades, um recurso justo, para que nossas comunidades possam ser bem atendidas e nossos territórios possam ser protegidos. Então, eu acho que seria um encaminhamento, e aí, independente do governo que viesse, nós teríamos 2 órgãos indigenistas que poderiam estar trabalhando, independente da postura preconceituosa que temos, né, nesses últimos governos, que foi Temer e governo Bolsonaro. E eu acho que uma solução muito prática também, não só para os povos indígenas, mas para o Brasil, seria, né, há algum tempo atrás aí, a gente teve a morte de uma vereadora lá no Rio de Janeiro, da Marielle Franco, né? Foi morta lá. Se a justiça conseguisse encontrar a pessoa, o mandante daquele assassinato, né, o condomínio que as pessoas estavam lá,
né? Eu acho que também ajudaria muito não só os povos indígenas, mas todo o país, né? Acabar com a milícia e acabar com quem organiza a milícia nesse país. E aí, né, acho que não é segredo para ninguém nesse, né, só não enxerga quem não quer. Mas quem entende, né, a história, quem lê um pouquinho da sua própria história, da história desse país, de como se formam as milícias, né, a gente consegue entender, né, que o poder do agronegócio, que o poder da bancada da bala, a bancada da Bíblia, né, e eles estão unidos para acabar com os povos indígenas, mas para acabar com tudo. Não é só com os povos indígenas, mas é com a periferia, é com os quilombos, é com os povos ribeirinhos, é com o povo de luta. E existe uma organização criminosa por trás de tudo isso, né? Essa forma de ganhar dinheiro não é uma forma justa, não é uma. Então, eu acredito que se o poder público, né, o poder judiciário, né, e a polícia investigativa trabalhasse melhor nesses casos, quem sabe a gente já não tivesse trocado o governo há muito tempo e estivesse trabalhando de forma correta. Mas é um sonho, né? Pode se tornar realidade se tivesse força de vontade, mas a gente sabe que o dinheiro hoje em dia manda mais que tudo nesse país. São pontos muito delicados, né? Que todos vocês levantaram. E todo esse cenário que vocês estão passando aí, que se intensificou na pandemia, né? Bom, a gente passou um pouco do tempo. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui, contando um pouco como está sendo, né? Como foi, como está sendo, e até essas ideias do que poderia ir a gente melhorar, né? E estamos refletindo em cima disso. E obrigada. Se vocês quiserem fazer uma última fala, Obrigado. Aí a gente já desconecta. Só vou agradecer mesmo, Newton, né, e a Marinalva, os parentes que estão aqui, a gente se conhecendo pelas redes sociais. E agradecer você também, Tamara, por essa oportunidade, esse diálogo, né? E que a gente venha continuar caminhando bem, né? Caminhando com o saber dos encantados e com a proteção deles. Só isso. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também pela oportunidade de, né, de participar dessa live, né? E a gente está conversando, trocando ideia e buscando solução, né? Para que a gente leve para nosso povo, né? E que também os parceiros nos ajudem também, né? Obrigado pela oportunidade e qualquer coisa estamos por aí. Então, gostei muito, fico agradecida, muito agradecida. Conhecer também um parente de estar tão longe, né? Longe mesmo. E saber também um pouquinho da cultura dele, né? De como ele está vivendo aí, né? Que não é fácil, né? E obrigado pela oportunidade de conhecer você. E obrigado também por você me convidar também. Deixa eu ver, que eu sou um pouco cegueta. Deixa eu ver. Não consegui. Eu sou a Tamara, mas eu estou aqui só representando, né, o projeto. Então, eu agradeço muito, entendeu? A gente está passando um pouco do que a gente passa aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. A gente continua nesse diálogo aqui pelo WhatsApp, né? A gente continua debatendo, porque é isso, né? A gente está no momento aí de ver o que a gente vai propor diante desse contexto cheio de dificuldade, né? E vou agradecer em nome da equipe do Culturas BR, então, como eu disse, eu estou só aqui representando, fazendo essa mediação, mas tem aí uma grande equipe por trás, fazendo esse projeto lindo. Então, obrigada. Até a próxima. Tá, obrigado. Tchau. Tchau.